Olá, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante específico e bastante importante, que é a comunicação, principalmente agora nessa época de pandemia, mas a comunicação no geral. E por isso nós estamos aqui hoje com a Letícia Senati. Ela é assessora de imprensa, especialista em fintechs, é jornalista e trabalha na Pineapple. E hoje veio trazer um pouquinho aí de conhecimento para a gente. Olá, Letícia, seja bem-vinda ao Gleba Talks. Oi, Adriano, obrigada pelo convite. É muito importante para mim estar aqui com vocês. É muito legal a oportunidade. Bom, eu sou jornalista de formação, pós-graduada em assessoria de comunicação, e nos últimos anos eu me especializei muito nesse ecossistema de inovação e acabei caindo aí no mundo das fintechs. E confesso que me apaixonando um pouco por esse ecossistema aí. Então, eu sou coordenadora de um núcleo de atendimentos na Pineapple e parte das contas que eu atendo ali com o pessoal são fintechs, então estou bem imersa aí, vendo a movimentação desse mercado. Nesse mercado louco das fintechs, né? Exatamente, que muda muito, né? E acho que agora também com a pandemia e a evolução do que a gente vem vendo nesse tempo como um todo, né, tá sendo bem interessante, assim, acompanhar de perto. Eu imagino. E nesse período aí que a gente está vivendo, você conseguiu ver se houve crescimento ou se as fintechs diminuíram? Já estou começando já com os nossos assuntos aqui, tá? Vamos lá. Você conseguiu ver se houve crescimento delas, se algo crescer? Sim, eu acho que, assim, não sei dizer se isso se deu por conta da pandemia, mas uma coisa que eu tenho visto, assim, é que as fintechs é um dos setores que mais cresce nesse ecossistema de startup. E, assim, uma visão que, assim, muito particular minha, que eu acho que, assim como as edtechs do lado da educação, as fintechs, elas sempre vão crescer. Porque é um serviço que ele é essencial, né? E eu acredito que traz, assim, uma visão que a fintech atende de ponta a ponta, desde um investidor extremamente qualificado, experiente, até os desbancarizados. Então, um movimento bem interessante, assim, que eu vejo nessa pandemia é o acesso que está aumentando. Por exemplo, eu até posso usar como exemplo pessoas perto, meus familiares, que muitas vezes tinham um certo preconceito, assim, o que são essas empresas? Nossa, mas os bancos, né? Tinha aquele medo, principalmente as pessoas mais velhas. E eu vejo que essa pandemia deu uma acelerada, assim, poxa, essas fintechs são legais, né? O que elas estão fazendo? Então, eu acho que o mercado como um todo é um mercado que vem crescendo muito. Recentemente até acompanhei um estudo que o Distrito lançou sobre o ecossistema de fintechs e ele trouxe alguns números ali, falando que hoje já são mais de 700 empresas, né, no Brasil, teve um crescimento, acho que de mais de 30% no último ano. Então, assim, prova que esse mercado está crescendo e está se provando muito necessário, né? Então, eu acho que, para mim, essa é a minha visão, que a pandemia como um todo, a crise que a gente está vivendo como um todo, reforçou alguns serviços. Então, e trouxe mais acesso aí também para pessoas que às vezes tinham medo e agora estão vendo que realmente funciona. Nós aqui na Gleba, nós vivemos isso, né? Esse dia a dia de facilitar essa coisa da gente simplificar, e não somente para o público mais popular, mas também para o público dos investidores mais qualificados, né? Que realmente algumas coisas não paravam para ser pensadas, eu acredito, por essa questão de você não ter uma concorrência, né? As fintechs vêm trazer uma ampliação da concorrência do mercado financeiro aqui no Brasil. Né? Exatamente. E você acha que as fintechs brasileiras hoje, elas já estão maduras como as fintechs estrangeiras? Eu não sei se afirmar que elas estão maduras quanto as estrangeiras é certo, visto que eu acho assim, a gente tem vários cases de sucesso, mas eu acho que o que mais se destaca aí é o Nubank, o Guia Bolso. Acho que a gente está num caminho, sim, e até eu estava lendo as últimas notícias que saiu, por exemplo, do WhatsApp, implementar a questão do pagamento ali.
mostra um pouco da evolução nesse sentido do lado financeiro. Assim, não acho que a gente já chegou no topo, porque eu acho que o que falta no Brasil ainda é muito essa questão do acesso mesmo que eu trouxe. Por exemplo, às vezes as pessoas mais velhas, elas tinham um certo preconceito, e acredito que isso está sendo quebrado cada dia mais. Então, acho que para chegar num nível de maturidade de que tem nos Estados Unidos, na China, precisa também um pouco do lado de quem consome isso, ter mais familiaridade assim, com o assunto, com as plataformas. Então, acho que a gente está num caminho bom, sim. Não acho que as fintechs, assim, ao meu ver, do ecossistema de startup é os principais, assim, que tem sempre espaço para crescimento, mas eu acho que afirmar que estamos num nível exterior ainda não é tão certo, assim, na minha visão. Ainda falta um caminho, né, para a gente conseguir chegar lá. Mas também também por parte do público também, né? Acredito. Exatamente. Eu acho que você estava falando de não acreditar e de achar que não funciona, e de repente olha assim, nossa, isso aqui funciona e tal. Exatamente. Eu acho que para mim, assim, a minha visão é muito essa questão da educação das pessoas saberem o que é e da solução que aquilo traz. Porque, por exemplo, se eu chegar às vezes para minha avó e falar assim, olha, eu vou investir o meu dinheiro numa plataforma como a Gleba, por exemplo, nossa, ela vai falar, você tá doida? Você sabe quem é a pessoa que tá por trás disso? O que é isso, sabe? Ainda tem isso, e aí é toda uma questão de educação, de você falar, olha, mas funciona assim. Aí eu acho que isso a gente precisa caminhar um pouco mais nesse sentido, e aí entra aquela parte da educação, da geração de conteúdo, das empresas se mostrarem um pouco mais autoridade. Então, acho que assim, o Nubank é um case de sucesso, o Guia Bolsa é um case de sucesso porque acabou se provando ali e agora tem várias outras surgindo que vão se provando também aos poucos. Eu acompanho, né, vocês, e eu vejo até o que a gente pode trazer, por exemplo, como um case de o que aconteceu nessa pandemia com as ofertas que a gente abriu e fechou num tempo recorde. Então, o porquê disso? Porque as pessoas estão começando a se atentar a esse novo, e eu acho que o período de mudança são períodos de crise mesmo, né? Que a gente vai ficando ali mais atento no que dá certo, no que não dá, nas oportunidades que tem. Então, eu acho que é muito isso. Isso é verdade. A gente vai vendo essa evolução, até você falando aí das nossas últimas ofertas, o entendimento do público sobre as fintechs, sobre o trabalho das fintechs, né? A gente tem até os órgãos como a própria CVM, né? Que são os órgãos de fiscalização, que ajudam a gente a garantir, né? E ajudam a gente a ter essa credibilidade com o público, e isso é bastante importante. Traz parâmetro para o mercado, e isso mostra que é um mercado sério. E eu acho que tem sido o nosso grande desafio. Vocês vão achar estranho, talvez você esteja ouvindo um miado ao fundo. Como a gente está agora nesse regime de isolamento social, obviamente, a gente vai ter participação dos nossos animais de estimação. Eventualmente. Não tem jeito. E aí a gente vem observando esse crescimento, isso vem acontecendo, né? E, obviamente, 2020 está sendo um desafio para todos nós, está sendo um desafio para todos os mercados. O mercado financeiro, então, quem tem investimento na Bolsa está vendo bastante isso. O que você tem visto de estratégia que as fintechs estão adotando para poder enfrentar esse momento de crise aí provocado pela pandemia? Tá. Falando um pouquinho, até trazendo do meu lado da comunicação, assim, eu vi um movimento muito legal, e eu acho que é um movimento assim, que as fintechs têm que investir cada vez mais nisso, que é a geração de conteúdo. Então, volta aquela questão da educação, né, da gente impactar, da gente trazer discussões sobre esse assunto para tornar isso mais democrático, né, e muito mais acessível. Então, eu vejo, assim, do lado de assessoria de imprensa, que é o que eu atuo, eu vi um crescimento grande das pessoas procurando por isso, porque a gente trabalha com a construção de autoridade, a reputação,
E também um lado do marketing ali muito atuante agora nesse momento, que eu acho que é muito importante, na parte de gerar conteúdo, tanto falando sobre o serviço que oferece, quanto falando sobre o mercado mesmo. Porque eu acho, assim, a minha visão é que muitas empresas, muitas fintechs, elas se colocam muito bem. Elas sabem vender muito bem a solução dela, mas muitas vezes falta essa educação do lado de mercado. Então, eu vi crescendo muito isso, assim. Essas fintechs criando e-book, criando blog com conteúdos ali diários, semanais, especializados, e isso é muito legal. Eu acho que isso, assim, é uma mudança que a pandemia intensificou, que às vezes ficava nos nossos to-dos ali e na correria do dia a dia, porque a gente sabe que o perfil de startup também é time enxuto, todo mundo faz tudo e é extremamente corrido, e a gente sabe a importância disso. E às vezes ficava, tá ali, eu preciso fazer, mas um dia eu faço. E eu acho que a pandemia, ela só deu uma cutucada ali, uma alavancada nisso, e sem dúvida, assim, as fintechs têm que continuar, porque eu acho que a gente tem um ecossistema maduro, e para amadurecer muito mais precisa gerar conteúdo. Assim, essa geração de conteúdo, essa comunicação próxima é muito importante. Isso que a gente está falando, fazendo, de Sim. Conversar sobre o mercado, de engajar discussões, assim, é muito importante. Foi um movimento até que nós fizemos aqui, a gente mudou o nosso blog, né? Vocês ajudaram a gente nesse processo aí da mudança do blog, e realmente a gente vai vendo que isso parece que acelerou mesmo esse processo do compartilhamento do conhecimento, que muitas empresas já tinham esse projeto já dentro de casa, mas elas acabam não colocando muito em prática, porque você tem 1 milhão de prioridades, mas aí quando a gente viu aquele quadro de, olha, a gente tem que reformular totalmente a nossa abordagem de mercado, o que a gente pode fazer enquanto isso? Vamos passar conteúdo para poder a gente trazer educação para o público, né? O que é uma coisa bastante legal. Até aproveitando esse gancho, você acha que as fintechs vão sair muito diferentes de como entraram para a crise? Você acha que elas vão sair dessa crise diferente de como elas entraram, embora já seja aquela coisa muito dinâmica e tudo? Você acha que elas vão sair diferentes dessa crise toda, desse evento todo que é a quarentena? Sim, como todo mundo está falando, o novo normal, né? Eu acho que vai trazer um impacto para todo mundo, e eu acho que para as fintechs, assim, vai ser bem grande por conta dessa questão, assim. O que eu vejo é muitas tecnologias que vinham crescendo, e principalmente esse lado financeiro, assim, é um lado bastante tradicional ainda. Tem as pessoas mais velhas, os bancos ali, então é um pouco tradicional. Eu acho que a chegada das fintechs ali, acho que foi em 2010, assim, foi o boom maior, né, 2010, 2012, a gente viu uma mudança. E agora, assim, acho, sem dúvida, sai muito mais diferente, porque a gente provou ali que não é só empresas de... eu não tô brincando, sabe? Porque às vezes eu tinha a sensação que quando fala assim, startup, é fintech, não, é um monte de gente jovem querendo revolucionar, sabe? Querendo fazer alguma coisa, você vai dar certo? E agora eu acho que provou. E eu acho que saem diferente no sentido de enxergar o desafio do mercado, ver desafios que podem surgir no mercado, principalmente em momento de crise. Acho que momento de crise aí é um momento de prova em todos os sentidos, de teste de novos olhares que a gente precisa ter. Então, acho que sai, sem dúvida, assim, muito mais maduras. Assim. Acho que esse amadurecimento com a pandemia acelerou por conta disso. Assim, teve um olhar, porque teve fintechs, por exemplo, do ecossistema, que nunca tinham passado por uma crise. E como que é isso, sabe? Então, acho que foi um momento de prova, assim, será que minha tecnologia dá certo? Será que o que eu estou propondo para o mercado financeiro dá certo? Algumas morrem, né? Infelizmente, acaba acontecendo isso, não tem jeito. Mas algumas se provam necessárias, se provam boas e se provam que estão ali para transformar mesmo, sabe? Que eu acho que esse é o objetivo principal. Isso é verdade. E a gente vê isso na prática, né? Entre outras fintechs, obviamente,
nós não vivemos numa ilha, né? Aqui na Gleba a gente também conversa com outras fintechs e muitos vêm até a gente falando assim, pô, mas vocês estão mudando tão rapidamente, estão começando a produzir conteúdo, como é isso? Na verdade, você tem muito conteúdo dentro de casa, que como fintech você tem que entender bem o mercado financeiro para você poder se sustentar. A gente já está entrando aí para o nosso 3º ano, em 3 fintechs isso acaba sendo até uma experiência grande, né? E a gente acelerou esse movimento de trazer conteúdo para os nossos investidores, para os nossos usuários e até mesmo para os empreendedores que vêm até a gente em busca de investimento. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo e acelerou bastante agora nesse período de pandemia. E eu acho também que é até um momento, que nem isso você falou, vocês tiveram um olhar ali de oportunidade, de geração de conteúdo. E é um momento também, eu acho que desde que a pandemia chegou, a gente falou, ouviu muito no mercado, várias empresas pivotaram, mudaram ali seu foco. Foi um momento também de ter um olhar, assim, ou de ampliar um pouco mais o serviço, ou de nichar mesmo, aí é esse setor que eu quero pegar, então como eu posso transformar, e isso eu acho muito legal, que nem vocês são do ramo imobiliário ali, né, estão muito olhando para esse sentido. E como mudou com a pandemia, sabe? Mudou muito. Construção, venda, e vocês estão levando ali acesso a isso. Então, é muito legal nesse sentido. Assim. Eu acho que é um ponto principal para a mudança. Mudou completamente, né? Principalmente o setor imobiliário, né? E as perspectivas do setor imobiliário, elas mudaram tanto. Hoje em dia você tem aí... E essa mudança que a gente mais percebe é o home office. Mas o home office, ele é uma pontinha de um iceberg muito grande. Toda a parte de infraestrutura, de arquitetura, né, bem-estar, os próprios serviços, como eles estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. O iFood que o diga, né? Exatamente. Os aplicativos todos de entrega. E eu acho que é engraçado, assim, porque dessa questão até do home office, assim, foi uma mudança muito... 48 horas todo mundo mudou para o home office. Mas, e aí, todo mundo está gerando uma discussão disso, de se adaptar ao home office, a equipe tá... Mas o quanto também a gente, né, como empresa, por exemplo, vocês no setor financeiro, o quanto vocês não tiveram que se adaptar também ao home office no sentido de atender o cliente? Então, a mudança, assim, é muito nesse sentido, assim, como que eu vou chegar na incorporadora, no loteador, para falar sobre a minha solução, como eu posso ajudar? Então, esse dia estava lendo algumas coisas sobre essa questão de transformação, e aí eu dei risada, porque a gente está falando muito, me adaptei ao home office em 48 horas, mas a gente fala do time. E o quanto a gente não teve que se adaptar em processo, sabe? O quanto isso também não trouxe um crescimento de um outro lado também, para as fintechs, por exemplo. Como que eu vou chegar no meu cliente? Como que eu vou vender a minha solução ali? Vou mostrar que ela pode ser necessária. Então, essa questão do contato físico, desde equipe até quem a gente quer impactar ali com a solução, mudou muito. E eu acho que isso é muito interessante, assim, de ver, assim, para onde a gente vai. Sim. E internamente você muda, os processos, eles têm que ser alterados, né? Porque você não está mais o dia todo com a sua equipe, você não está mais todos os dias ali. A gente tem... Os nossos processos sempre foram muito digitais. Eram raros os processos que não fossem digitais. Acho que, na verdade, nenhum. Então, o nosso impacto não foi tão grande, mas a gente percebe que... mas o atendimento ao cliente, principalmente as empresas que vêm com a gente em busca de investimento, esse sim, teve que mudar bastante. A gente teve que mudar bastante a nossa abordagem, eles tiveram bastante impacto. Aproveitando um pouquinho o nosso tempo aqui, que já está ficando curto já, eu sei que você atende bastante fintechs aí, você já tem bastante experiência dentro desse segmento, né? E aí eu queria saber com você, o que você encontra em comum entre as fintechs que conseguem escalar ali, que conseguem chegar ao sucesso? Eu acho que de todas as fintechs assim, que eu atendi ou que eu tive um olhar assim, próximo, uma das coisas é o olhar atento ao setor, assim, ser muito focado. Isso
de conhecer, né? Eu não estou criando uma inovação pela inovação por si só. É de conhecer o mercado, de conhecer quem eu quero impactar, quem eu quero chegar, então eu acho aonde eu quero chegar, né? Então eu acho que os exemplos das fintechs maiores que a gente tem hoje aqui no Brasil e o que isso recai para as que estão crescendo e para as que estão nascendo, é muito isso, ao olhar atento ao mercado que eu quero estar, a quem eu quero atingir, porque quando a gente fala fintech é muito amplo, né? A gente tem fintechs de vários segmentos, setor imobiliário, crédito, e eu acho que ambas precisam de um conhecimento de mercado, assim, que como que o setor financeiro funciona, como que essas mudanças, e aí que a gente vê na bolsa, pode impactar, porque acaba impactando ali desde do crédito, desde o imobiliário, desde o Nubank, por exemplo, então acaba tendo um impacto como um todo. Então eu acho assim, o olhar atento a isso é um ponto muito positivo, o olhar atento ao mercado, assim, é uma coisa que eu vejo que as fintechs que têm são as que amadurecem mais e que vão direto ali na dor, né? Então, qual que é a dor daquele segmento que eu quero impactar? Eu acho que aquele velho segredinho, né? Você tem que ouvir o seu cliente para você atendê-lo bem. Exatamente. Né? Isso eu acho que é o ponto-chave. Assim. Claro que não existe uma fórmula mágica, todo mundo ali tem os momentos de dificuldade, um sobe e desce, uma montanha-russa, principalmente nesse ecossistema que muda tanto. Mas eu acho que o ponto-chave assim, é esse. Assim, eu diria que não é o nosso sucesso é isso, mas é você estar atento mesmo ao todo, assim, a saber qual que é a dor do mercado, sabe? Qual que é a dor eu quero impactar, por exemplo, vou usar vocês de novo, o mercado imobiliário, qual que é a dor? O que esse cara que quer investir ali, o que ele precisa, sabe? É ouvir, eu acho que isso é o mais importante, assim, para um amadurecimento, para um crescimento. Isso faz total sentido, né? A gente realmente tem que ouvir o cliente, afinal, é o cliente que, no fim das contas, vai executar a compra. Exato. Ou vai solicitar o investimento, ou que vai investir. No nosso caso, a gente também observa, a gente tem os dois lados aí para poder observar, do investidor. Exatamente. E do empreendedor que está buscando investimento no seu loteamento, no seu empreendimento. Eu acho que as fintechs é muito parecido com o lado da comunicação ali. A gente, da assessoria de imprensa, a gente tem 3 clientes, né? O nosso consumidor final, no caso da comunicação, o jornalista, e aí das fintechs a gente pode usar também, por exemplo, o público final, os investidores. Se eu quero receber um investimento, como que eu vou provar para o investidor que ele é bom, sabe? Mostrando ali o impacto disso, né? E aí o público aí entra muito forte nesse sentido. Então, eu acredito que, assim, para ter... os negócios precisam ter um olhar atento a isso, assim, a dor mesmo que quer resolver e ao mercado como um todo, entender, né, onde ele está indo. Aquela famosa história, né? Foco no foco do consumidor, né? Exatamente. Aquela historinha que a gente tem que ter. E agora, juro, essa é a última pergunta, mas você acha que, mesmo diante de todo esse quadro que nós estamos passando hoje aí, alguns economistas já estão falando em depressão, que eu acho que é um pouco de exagero, né, por parte dele. Acreditamos, lógico, numa recessão, ela vai vir, é impossível não acontecer, mas você acha que mesmo diante desse quadro, ainda existe a possibilidade de surgir um unicórnio aqui no Brasil entre as fintechs, principalmente entre as fintechs? Olha, eu acho que é um movimento que essa bola já vem sendo cantada há um tempo. Por exemplo, a gente tem fortes candidatos, né, que já vem falando. Acreditas a Conta Azul, o próprio Neon. Então, eu acho que se essas, por exemplo, essas que são fortes candidatas aí, que vêm sendo discutidos no mercado desde antes da pandemia, manterem ali seu negócio centrado, pode surgir novos unicórnios, sim, porque eu acho que ao mesmo tempo que fala-se de uma recessão, os investidores estão muito atentos também nesse momento. Então, como esses negócios estão indo, sabe? Eu acho que a gente não pode ter um olhar, assim, as fintechs não podem ter um olhar pessimista, no sentido de falar, o momento está ruim,
a economia está indo para o buraco, já era. Não. Eu acho que é ter um olhar atento assim, poxa, eu estou fazendo a diferença nesse segmento que eu quero, está indo bem sim, por estar no momento de crise, e eu preciso estar dando os reportes ali, uma olhada também nos investidores. Porque é claro que a gente sabe que em momentos como esse, acaba ficando o conservadorismo, vamos dizer assim, ele cresce um pouco, mas eu acho que é um momento que os investidores estão bem atentos, assim, como esses negócios estão saindo. E aí eu acho que, por exemplo, não pode ser que nasça fintechs unicórnios, sim. Claro que é muito difícil, né? A gente sabe, muda muito, mas eu acho que temos candidatos a isso, sim, para sair numa pandemia maiores e aí crescendo. Legal. Olha, Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Gleba Talks. A gente já estava querendo aí conversar já há bastante tempo, né? Infelizmente você acabou sendo atingido aí por esse vírus. Que bom que você melhorou, né? E entrou para a estatística positiva da saúde aí para você. Ficamos felizes com isso, né? E, bom, muito obrigado pela sua participação. A gente espera contar com a sua participação mais vezes, porque acho que você tem bastante coisa aí para a gente conversar, né? Então, eventualmente, a gente pode até te chamar de novo para a gente poder voltar a falar sobre comunicação. Não, foi ótimo. Muito bom estar com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Contem comigo. Esse lado da comunicação, e que nem eu falei das fintechs, é uma coisa que me encanta muito em falar, então parece que quando a gente começa a falar, a gente não vê nem a hora passar. Verdade. Falar mais, mas foi muito bom, obrigada. Canal totalmente aberto para a gente voltar a conversar mais sobre isso. E vamos junto, né? Fazer esse ecossistema de fintechs crescer. Isso aí. E muito obrigado você também que está nos assistindo ou está nos ouvindo no nosso podcast. E a gente tem muito mais conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever no nosso canal, que a gente vai estar sempre transmitindo conteúdo sobre economia, investimento, e até a próxima. Tchau, tchau.